O Corinthians tem trabalhado fortíssimo nos bastidores nos últimos dias, nas últimas semanas, para fazer com que o jovem Moscardo, de apenas 17 anos, volante que tem muito destaque nessa equipe de altos e baixos do Vanderlei Luxemburgo, para ser a maior venda da história do Corinthians. A transação mais cara de sempre da história do clube, ultrapassando os 20 milhões de euros do Pedrinho. Pedrinho que foi vendido para o Benfica em 2020, meio atacante que hoje pertence e joga no Atlético Mineiro. A ideia do Corinthians, juntamente com os representantes do Moscardo, é que o jogador seja vendido acima dos 20 milhões de euros, juntando evidentemente valor fixo, valores variáveis, dependendo de metas atingidas. O destino muito provável é o futebol inglês, até porque já dois clubes grandes do futebol da Inglaterra demonstraram interesse e estão dispostos a baterem mais de 20 milhões de euros pelo Moscardo. 17 anos, completa 18 somente em setembro, por isso existe aqui uma possibilidade de ser vendido ou encaminhar uma negociação e ele sair mais para frente em dezembro ou junho de 2024. Lembrando, o Moscardo renovou contrato recentemente até 2026, tinha contrato até 2024, e o motivo que pode acelerar e vai acelerar no caso uma negociação para o futebol inglês é o fato de recentemente, há mais ou menos um mês e meio, os representantes do Moscardo terem fechado uma parceria com um agente brasileiro também, claro, Juliano Bertolucci. O Bertolucci tem muito acesso dentro da Premier League, dentro do futebol inglês, fez vários grandes negócios recentemente envolvendo os jogadores do Brasil para o futebol da Inglaterra, e a ideia é que Corinthians, representantes do Moscardo e Juliano Bertolucci trabalhem em conjunto para que o jogador seja então vendido acima dos 20 milhões de euros e passe a ser a maior venda da história do clube. Lembrando, um Corinthians cheio de problemas financeiros, vendeu recentemente o Pedro para o Zenit, trabalhou e está muito próximo de anunciar a venda do Murilo para o Nottingham Forest. Então o Moscardo pode seguir o caminho dos seus jovens companheiros da base e trocar o Corinthians, no caso então, pelo futebol inglês. O Frosinone, da primeira divisão do futebol italiano, está muito perto de garantir o empréstimo do jovem atacante brasileiro Caio Jorge, ex-Santos, apenas 21 anos, pertence à Juventus. A Juventus já aceitou a proposta do rival, entre aspas, do futebol italiano, o Frosinone, uma cedência válida até junho de 2024, e aqui um ponto importante, sem opção de compra, até porque a Juventus, com quem o jogador tem contrato até 2026, acredita muito ainda no potencial do ex-santista. Brilhou no Santos, mas por enquanto no futebol italiano não funcionou, especialmente porque na temporada passada sofreu uma grave lesão no joelho, perdeu praticamente toda a temporada, voltou, mas não convenceu, perdeu espaço e por isso vai ser emprestado, mas a Juventus ainda confia muito no potencial do Caio Jorge e por isso rejeitou mais cedo uma proposta também de empréstimo da Udinese que é maior evidentemente do que o Frosinone, mas a Udinese queria um empréstimo com opção de compra, a Juventus rejeitou, preferiu um empréstimo sem opção de compra a caminho então do Frosinone. Falta apenas o acerto entre o jogador e o Frosinone, mas é o que tudo indica, e até conversando com pessoas próximas ao jogador, esse processo vai acontecer, ele vai aceitar a proposta e defender o Frosinone por empréstimo de uma temporada, e quem sabe depois, mais velho, 22 anos, mais tarimbado no futebol italiano, consiga enfim ter uma boa sequência e ser aproveitado pela Juventus, que lembrando, pagou 3 milhões de euros ao Santos em 2021.